Mesmo sentado, mas com reverência, abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Eu vou tentar ser breve, mas está na mão de Deus, né? Eu vou tentar ser breve, pastor Rafael, para o povo ter tempo de passar ali na cantina. Hoje é a cantina dos homens, não é uma cantina, é uma lanchonete, né? É um negócio de alto nível. Eu comi ontem um franguinho frito à la KFC, né? Vem um combozinho, o frango com a batata, né? E tem egg cheeseburger, pelo menos ontem tinha, hoje tem também. Tem refrigerante, tem os sucos, né? Que é a especialidade da casa. Eu mexi com o Alex, que o Alex normalmente está ali na fritadeira e ele domina a arte da pastelaria, né? Mas nessa edição da lanchonete dos sacerdotes, não teve pastel, mas teve tirinhas de frango, né? Não é aquele nugget cansado que vende no McDonald's, não. Não é um negocinho mais chique, né? Então, vou tentar ser breve, para todo mundo ter tempo de garantir seu lanche antes de sair da igreja. Você pode comer aqui na hora, mas pode levar para a viagem também, ok? Sábado que vem tem culto dos jovens e culto dos adolescentes às 18 horas. No culto dos adolescentes a gente vai estar recebendo o pastor Gabriel, está ministrando louvor, palavra, um homem de Deus, está sempre aqui com a gente, sempre no Acampador, e teve também na conferência do ano passado, vai estar aqui sábado que vem. Então, convocação para todos os adolescentes a partir das 18 horas, pastor Anderson, pastora Lu, Gabriel Mota, ali no templo anexo e aqui no templo principal, Guilherme, Esther e a turma toda da Juve, e vai ser uma bênção. Amém? Já achou aí? Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam às margens do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para as margens do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele
atravessou. Louvado seja Deus por isso. Bem, eu estava pregando hoje pela manhã que depois da ameaça de Jezabel, todo mundo conhece aqui a história, Elias, ele sobe ao alto do Monte Carmelo, ele aceita um desafio e ele enfrenta 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, e a proposta era que os profetas de Baal clamassem e pedissem fogo do céu. E aí, se o fogo do céu descesse, se Baal respondesse aos seus profetas, então esses profetas teriam a vitória sobre Elias. A Bíblia diz que eles clamam, pedem, e Baal não os responde. Durante o clamor deles, Elias, ele vai desafiando-os, perguntando se Baal estava surdo, se Baal estava dormindo, se Baal não podia ouvi-los. O fato é que eles pedem, o fogo não desce, chega a hora de Elias pedir. Elias então se prostra, restaura o altar que estava em ruína, abre uma vala em torno do altar, enche essa vala de água, molha bem o sacrifício que estava sobre o altar e clama e pede o fogo do céu. Deus atende a Elias e derrama o fogo, e esse fogo consome todo o sacrifício que estava sobre o altar. Logo depois disso, Deus coloca nas mãos de Elias aqueles 950 profetas do diabo. E Elias, então, os mata, fazendo justiça e declarando vitória de Deus sobre um tempo de opressão e idolatria que dominava o reino do norte, dominava a Israel. A notícia chega até Jezabel, rainha, esposa de Acabe. Ela então manda um recado para Elias. Ela diz: amanhã, nesse mesmo horário, vai acontecer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Aquela palavra parece que pega Elias de maneira despreparada, ela atinge um ponto fraco de Elias, e Elias sai dali, e ele corre, e ele caminha o tempo de um dia e para debaixo do pé de zimbro, no meio do deserto, e ele pede ao Senhor a morte. Ele diz: Senhor, eu tenho feito aquilo que é certo, eu tenho te servido, mas eu não estou aguentando mais tanta opressão, não estou aguentando essa resistência, não aguento essa adversidade. Então, Senhor, toma a minha vida. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, envia o seu anjo o alimenta. E a Bíblia diz que com a força daquele alimento, Elias caminha 40 dias até chegar no monte do Senhor, até chegar no monte Horebe, o mesmo monte aonde Moisés tirou as sandálias dos pés e viu a sarça pegando fogo sem ser consumida pelo fogo. Ele entra numa caverna, diz a palavra do Senhor, que vem um vento, Deus não está no vento forte, vem um redemoinho, Deus não está no redemoinho, vem um fogo intenso, Deus não está no fogo intenso, vem uma brisa suave, e essa brisa suave que ecoa a voz do Senhor e tira Elias de dentro da caverna. E aí a gente chega na mensagem que eu comecei a ministrar hoje pela manhã. Uma vez fora da caverna, Deus diz para ele: se levante, tem muita coisa ainda para você fazer. Tem 2 reis para você ungir, tem um profeta para você estabelecer como seu substituto, alguém que vai dar continuidade à obra profética em Israel. Aí a Bíblia nos mostra o encontro de Elias com Eliseu. A palavra de Deus diz que Eliseu estava trabalhando, estava arando o campo. Ele cuidava de 2 bois que puxavam arado, com uma carroça, eles preparavam a terra para a semeadura. Diz a palavra do Senhor que nesse tempo de trabalho, Elias passa e lança sobre Eliseu a sua capa. Elias para tudo que estava fazendo, Eliseu para tudo que estava fazendo, corre até Elias e só pede a Elias um tempinho para ir até seus pais, se despedir de seus pais e então retornar e seguir o profeta. Elias diz: vai, mas volta. Entenda bem aquilo que eu te fiz. Entenda bem o poder dessa investidura, desse investimento sobre a sua vida. E aí a Bíblia fala que Eliseu então volta, ele mata os bois, ele coloca fogo naquela carroça, naquele arado, faz uma grande fogueira
e aí então prepara com os bois um banquete e distribui para todo mundo, se despede e segue o profeta. Depois em casa, como eu disse, você pode assistir a mensagem para você entender a necessidade de queimarmos carroças. A necessidade de entendermos que quando Deus nos chama, algumas coisas precisam ficar para trás. Existem pessoas que não estão fluindo em Deus nesse tempo porque estão carregando um peso do passado. Estão sem coragem de abrir mão de coisas que fizeram parte da sua vida nos últimos anos, mas que não combinam mais com essa nova estação. Alguém aqui está entendendo? Diga amém. A palavra de Deus fala que a gente não consegue, não deve, não pode colocar vinho novo em um odre velho. Por quê, pastor? Porque normalmente quando você coloca vinho novo num odre, quando o vinho fermenta, ele vai fazendo com que o odre ganhe corpo, volume, né? Ele vai expandindo o couro desse odre. E o odre, ele precisa ser novo para ter elasticidade, para dar ao vinho a possibilidade do crescimento. Quando você coloca um vinho novo num odre velho, que já esticou tudo aquilo que podia esticar, o vinho faz com que o odre rache. E uma vez odre rachado, há vazamento de vinho. Então, sempre que Deus liberar algo novo, você precisa entregar para Deus capacidade de armazenamento e de expansão. Alguém aqui está entendendo? Diga amém. Se Deus liberar sobre a tua vida, mesmo que haja uma capacidade de armazenamento, se ela não for compatível com a capacidade de expansão, vai rachar, vai quebrar. Era melhor nem ter recebido, era melhor ter continuado com o vinho velho. Bem, mas isso é mensagem para um outro dia. O fato é, Eliseu entendeu, queimou as carroças, matou os bois, se despediu dos seus pais e partiu. Foi atrás do profeta. Aí a Bíblia nos mostra o desenrolar da história, sobretudo a mudança do governo, morte de Acabe, algumas coisas vão acontecendo, até que a gente chega no capítulo 2, 2 Reis. A gente deu um salto aí do capítulo 19 de 1 Reis e a gente foi para o capítulo 2, 2 Reis, e o capítulo 2 nos mostra o momento em que Elias é arrebatado. E Elias, ele olha para Eliseu e ele fala algo que eu faço questão de pensar. Ele olha para Eliseu e ele diz: se você me vir sendo arrebatado, você vai receber. Repita comigo: visão espiritual é fundamental para a obra profética. Você precisa ter uma sensibilidade espiritual para enxergar o profeta sendo arrebatado. Se você conseguir ver o profeta sendo arrebatado, aí então você vai se tornar um profeta. Quem está entendendo, diga amém. Porque tem gente que quer ser pastor, mas sem ter visão espiritual. Acha que é só subir no púlpito e pregar. Tem gente que quer ministrar o louvor sem ter visão espiritual. Acha que é só tocar, cantar e tudo vai estar resolvido. Mas, na verdade, cantar, tocar, pregar é só a ponta do iceberg. É a parte que a maioria vê. Você sabe que o iceberg, né, é uma grande pedra de gelo que fica no meio do mar e que é vista do mar para cima. E, normalmente, a porcentagem que é vista é infinitamente menor do que aquela que não é vista, do que aquela que fica para baixo da água. Na vida ministerial, o que é visto é só a ponta. E muitas pessoas almejam o ministério só se baseando naquilo que vem, humanamente falando. E Deus, na sua infinita misericórdia, não libera para essas pessoas esse ministério, porque sabem que na primeira semana elas vão desistir. Ele instiga nelas a visão espiritual para elas entenderem que tem um preço a ser pago. Para elas entenderem que não se trata só daquilo que as pessoas veem, mas sobretudo se trata do secreto.
Se trata da intimidade com Deus, se trata da ministração do Espírito Santo num lugar onde ninguém consegue ver. Alguém está entendendo aí? Diga amém. Então Elias diz para Eliseu: olha, você precisa de visão. Você me conhece, mas você tem que ver aquilo que Deus é poderoso para fazer. Você tem que entender um movimento profético. Porque senão, sabe, queridos, é um Ctrl-C, Ctrl-V. A gente está vivendo um tempo de muita cópia, né? Ctrl-C, Ctrl-V, para quem entende de informática, sabe? Quem não entende é quando você copia e cola, né? Tem um chat, eu sempre confundo o nome, é uma sigla, né? Que você digita lá, GPT, você digita lá, né, qualquer coisa. Por exemplo, se você colocar lá no chat pregação sobre o profeta Elias, os caras vão te dar a pregação inteira, com introdução, com os tópicos e com a conclusão, tudo lá bonitinho, certinho. É impressionante. É um negócio que às vezes até é assustador, né? A gente fez o nosso retiro e aí eu levei as placas de LED que a gente tinha ali na frente do Criare, lá para o espaço novo, né, que a gente organizou para o nosso culto. E aí, quando você tira as placas de LED, né, você precisa configurá-las, porque aqui parece uma tela só, mas na verdade são várias telinhas de um por um. Então você tem que numerá-las, né, e ir configurando cada uma delas para que haja essa continuidade, porque senão fica tudo misturado. Aqui você está vendo 2 Reis, mas ia ficar o I e o S do lado de cá, o 2 do lado de lá. E aí, num primeiro momento, a gente não tinha esse manual na mão, a gente estava batendo cabeça, se eu não me engano, foi o Eliezer e tal, que entrou no tal do chat GPT e falou como configurar o LED, assim, assim, assado, botou lá o número da fábrica, que não sei o quê. O chat entregou tudinho para ele, ele foi, configurou rapidinho, tudo pronto. É até assustador. Eu falei, meu Deus do céu, qualquer coisa que você perguntar, ele vai te responder? Ele responde tudo. Tem gente que acha que pregar é só isso, entrar lá no chat, pegar a informação, de repente vai funcionar 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, vai funcionar 1 mês, mas não vai ter continuidade. Porque não existe site, não existe chat, não existe nada que sustente a igreja do Senhor, a não ser o poder do Espírito Santo, a não ser a revelação que vem do alto. Eu quero declarar em nome de Jesus que Ele quer se movimentar profeticamente em você e através da sua vida. Mas entenda, é necessário desenvolver visão espiritual. Eu preciso saber do preço a ser pago, eu preciso saber do compromisso, eu preciso saber da entrega. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa palavra não está desatualizada, essa palavra continua em dia, ela continua tendo poder. Só vai encontrar se buscar, e só vai encontrar se buscar de todo o coração. Quem aqui está entendendo e quem está aqui disposto a viver esse tempo de entrega maior, levanta a mão e dá glória a Deus. Que assim seja. Então, Eliseu, você vai receber se você me ver sendo arrebatado. E aí, irmãos, é uma questão de dedução lógica. Se para receber eu preciso vê-lo sendo arrebatado, eu não posso perdê-lo de vista. Eu tenho que estar atrás dele. E aí o texto nos mostra Elias saindo de uma cidade para outra, se movimentando 4 vezes. Primeiro, eles estão em Gilgal. E logo em Gilgal, diz a palavra do Senhor que Elias chama Eliseu e diz, olha, eu estou indo para Betel, você fica aqui, aguarde aqui, que Deus está me enviando para lá. E a resposta de Eliseu para Elias é uma resposta de autoridade. É um servo falando para o Senhor com autoridade. Vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Ele não abre espaço para qualquer tipo de resistência do profeta Elias. Olha, não vamos nem discutir, eu vou com o Senhor. Não, mas eu estou indo. Não interessa, eu vou com o Senhor. Não, mas não precisa, não interessa, eu vou com o Senhor. Sabe o que isso me mostra? É que Eliseu tinha certeza do que ele queria. Tem pessoas que dizem que querem alguma coisa, mas diante da primeira resistência, diante da primeira adversidade, desistem.
Quero pão, vai na padaria. Não quero mais não. Desisti. Eu estou pensando, sabe, em ir ali no shopping comprar uma roupa para mim. Está chovendo, não vou mais não. A gente vai empurrando com a barriga, e a gente vai procrastinando, e a gente vai deixando para depois. E esse depois que nunca chega. Faça um exercício aí agora. Quantas coisas estão para ser resolvidas na sua vida há algum tempo, que você está dizendo, semana que vem eu resolvo. E essa semana que não chega dia nenhum. Eu estava meditando nessa palavra, sabe? E eu estava pedindo a Deus para me sacudir. Eu estava meditando nessa palavra, agora à tarde, eu estava dizendo, Senhor, eu não posso pregar e não viver. Falei, então, Senhor, me dá uma sacudida, eu preciso tomar vergonha na cara. Porque eu pago academia, rapaz. O pacote é família. João Vitor, Jonatas, Denise e eu temos direito. Todos vão, menos eu. E eu sempre tenho uma desculpa, sabe? Não, é porque eu tenho que atender no gabinete, não, porque... E realmente tem muita coisa, mas quem acorda às 7, acorda às 6. Dá um jeito, resolva isso. E eu estou falando aqui diante dos irmãos para ver se isso me ajuda. Porque de repente amanhã, sabe, quando eu pensar em não ir, Deus vai falar, mas você falou no púlpito, rapaz. Você não tem temor não, cara. Você falou diante da igreja. Então eu estou apelando para ver se eu pego no tranco. Porque a gente vai procrastinando, a gente vai empurrando, amanhã eu resolvo. Sabe aquele documento? Sabe aquela prateleira que quebrou? Sabe aquela TV que está meia torta? Sabe aquela gambiarra que você fez com o fio? E você já disse para o teu filho, já disse para a tua esposa, já falou para o teu marido, amanhã, semana que vem, eu vou resolver. E não resolve. O grande problema é quando esse sentimento ele vem para a nossa relação com Deus. Então, amanhã eu volto para a igreja, amanhã eu entro no seminário, amanhã eu me dedico à obra de Deus, amanhã. Não, vive o Senhor, vive a tua alma e eu não te deixarei. Sabe, é lindo esse texto, porque quem coloca Eliseu à prova é o profeta Elias. Você imagina a liderança tentando impedir Eliseu de alcançar aquilo que Deus tinha para a sua vida. A liderança sendo a adversidade. Eu não estou falando de uma pessoa que não tem nada a ver com o nosso convívio. Eu não estou falando de um irmão meio que sem noção. Eu estou falando da liderança. Mas quem sabe aquilo que quer e quem sabe aquilo que pode alcançar em Deus, se mantém firme, mesmo diante de palavras contrárias. Segura na mão do seu irmão e diga, ninguém vai te impedir de alcançar o que Deus já projetou para a sua vida. Sacode a mão do seu irmão e diga, você vai realizar, você vai concretizar sonhos e projetos. Esse ano é o ano da plenitude. Vai acontecer. Então se prepare. Se prepare. Vou subir aqui, o pessoal vai confundir, vai falar, eu, João Vitor? Não, sou eu mesmo. Aí vão olhar para o João Vitor e Yálise. Não, estou brincando. Ó. Vambora, Yálise. Vambora, irmão. Vambora. Vambora, Lucas. Só GG. Pô, irmão, aqui é tudo GG, Timóteo. Tu acha que eu vou ficar sozinho nessa? Eu tenho que chamar alguém comigo, mano. Hã? É o quê? Timóteo tentando dar voleio, não saía nem do chão, jogando no sítio, a bola vinha lá no alto, ele, aqui embaixo o voleio dele. Eu falei, Jesus, para com isso, Timóteo, está se envergonhando. Glória a Deus. Fica firme, nada vai impedir você de chegar lá. Você está rindo de mim, mas vai para a academia. Vai cuidar da saúde,
Né, pastor Aldemar? Quantas pessoas, não, depois eu passo lá, depois eu resolvo, e vai empurrando, empurrando, e não se cuida. Pastor Aldemar vem, doutor André vem, fala sobre precaução em relação ao infarto, em relação ao AVC, e fala daqui, mostra daqui, e a nossa alimentação continua errada. São tantas coisas que a gente vai empurrando. Agora, quando a gente está focado, eu não estou falando de ser chato não, mas a gente precisa traçar objetivos. A gente precisa ter metas. Só para sacudir teu irmão, pergunta qual é a meta que você tem para esse ano. Irmão, porque nem tudo é fácil, nem tudo acontece na hora. Eu vou falar para você que eu fiquei, sabe, na expectativa, na iminência, né, entre oração, investidas, possibilidades, palavras negativas, pelo menos 1 ano e meio para poder, de fato, namorar com a Denise. Tinha hora que eu achava que dava, tinha hora que eu achava que não dava, tinha hora que alguém dizia para mim, vai, tinha gente que dizia, tá maluco, não tem nada a ver para tu, cara, tá nem de olho em você, e eu ficava naquela, sabe? Imagina se eu tivesse desistido. Não desista, o que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Posso ouvir um amém aí? O fato é que ele estava em Gilgal, e existia um convite a ficar em Gilgal. Era confortável para Eliseu ficar em Gilgal. Primeiro, porque o seu mestre estava dizendo, fica-te aqui. Segundo, porque Gilgal foi o primeiro quartel-general de Israel depois que eles entraram em Canaã. Você conhece a história, eles caminharam 40 anos no deserto, atravessam o Jordão, e a primeira concentração, né, o primeiro lugar onde eles se organizaram dentro da terra prometida foi Gilgal. E o tempo que eles ficaram ali em Gilgal foi extraordinário. Por quê, pastor? Porque em Gilgal eles levantaram o primeiro altar para Deus dentro da terra prometida. Você conhece a história? Deus dá uma ordem para Josué, eles tinham que erguer um altar dentro do rio Jordão e um outro altar com 12 pedras lá em Gilgal, no acampamento. Então é lugar de adoração, é lugar de culto, lugar de adoração, lugar de culto, é lugar confortável para nós. Gilgal também era importante, porque em Gilgal eles renovaram o compromisso com Deus. Porque nos dias de Abraão, Deus deu uma ordem para que todo macho passasse pela circuncisão com 8 dias de vida. Era uma marca externa do compromisso que o povo de Israel tinha com seu Deus. Em Gilgal, essa marca é renovada, e ela é renovada até com uma seriedade maior, porque nos dias de Abraão, a criança, o bebê, 8 dias de nascido, era circuncidado. Já em Gilgal, a circuncisão, ela não se deu em bebês e crianças apenas, mas se deu em homens de até 39 anos. Porque durante a travessia do deserto não teve circuncisão. Então aqueles que não foram circuncidados lá no Egito, não foram circuncidados no deserto. E acabaram sendo circuncidados em Gilgal. Para entrar na guerra, compromissados com Deus. Então Gilgal é lugar de adoração, é lugar de compromisso externo, estabelecido com Deus. Em Gilgal também eles celebram a primeira Páscoa na terra prometida. Depois de 39, 40 anos sem celebrar a Páscoa. Que a palavra de Deus nos mostra que eles celebram a Páscoa lá em Êxodo, capítulo 12, na saída entre a 9ª e a 10ª praga, ainda no Egito. E depois eles celebram, se eu não me engano, capítulo 9 do livro de Números, já no deserto. Depois disso, eles não celebram mais a Páscoa, só vão celebrar a Páscoa em Gilgal. Então, Gilgal também é lugar de celebração. E em Gilgal, eles colhem os primeiros frutos da terra prometida, da terra que mana leite e mel. Até Gilgal, eles comiam o maná que caía do céu e ponto. Era o que era derramado sobre o povo hebreu no deserto. Mas eles atravessam o Jordão, chegam em Gilgal, o maná cessa e eles comem das primeiras colheitas.
Você pensa nessa herança espiritual toda sobre Eliseu. Elias, o profeta, o líder, diz: fica nesse lugar. Seria natural ele obedecer. Lugar de adoração, lugar de compromisso, lugar de celebração. Eu vou ficar aqui. Lugar de colheita, lugar de primeiros frutos. Mas ele sabia: o que Deus tem para a minha vida é maior. Vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Será que você nessa noite pode alcançar em Deus uma unção que vai te fazer vencer a acomodação? Porque tem muita gente acomodada. Time que está ganhando não se mexe. Não. Somos de uma igreja em renovação espiritual. A cada dia Deus tem algo novo a liberar sobre a nossa vida. Segura na mão do seu irmão e repita comigo: mais poder, mais graça, mais unção, mais prosperidade, mais milagre, mais beleza, mais conquista, mais vitória. A cada dia Deus tem mais. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Oh, meu Deus. Repita comigo: o segredo está no movimento. Deus não quer ninguém parado. É tempo de movimento. Quer viver a profecia, quer ser um agente profético nessa geração, se submeta ao movimento. Vamos embora, vamos embora. Vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Elias parte e está Eliseu na cola. Pensa na mala: o senhor vai, eu vou atrás. Quero nem saber. Vai ter que me aturar. Eu me lembro de uma vez, sabe, que a gente foi ministrar em João Pessoa, na Paraíba. E aí a gente ministrou em alguns lugares. E aí teve uma turma que veio conversar com a gente. E essa turma, sabe, queria, de alguma maneira, extrair um pouco daquilo que a gente estava vivendo. Pela misericórdia de Deus, eles entenderam que a gente tinha algo a agregar na vida deles. E era impressionante. Acabava o culto, a gente olhava, a gente entrava no carro, entrava na van. Era moto, era carro. Falei: meu Deus do céu. A gente parava na lanchonete, eles parava na lanchonete. A gente sentava para comer, eles sentavam na mesa. Não, a gente só quer ter um momento de leitura com vocês. Eu falei: não, tudo bem, mas eu acho que a gente podia lanchar agora. Era quase que isso: vive o Senhor, vive a tua alma, nós não vamos deixar vocês. Se bobeasse no café da manhã, estavam eles lá. Eu lembro do Lucas, até hoje ele brinca com isso, dizendo: meu Deus do céu, leitura de manhã, leitura de tarde, leitura de noite, a gente está lendo sem parar. A gente não para de ler. Só que eu imagino, sabe, o quão para eles era especial alguém que estava vindo de fora, trazendo uma informação nova, que carregava algo da parte do Senhor. Então, vive o Senhor, vive a tua alma, não vou te deixar. Eu quero extrair, eu quero absorver. A gente ficou uma semana, se eu não me engano lá, uma semana de leitura diária. Tinha uma hora, sabe, que a gente chegava na lanchonete, ouvia o barulho da moto, já até sabia. Separa o lugar aí que eles vão chegar, já deixa eles sentarem aí e tal. Sabe, essa força de vontade, essa predisposição, está faltando nos nossos dias. A gente está vivendo um tempo de muita autossuficiência, aonde não há mais essa relação em busca da informação, não há esse movimento em busca de uma orientação. Está todo mundo tentando se virar com as próprias forças. O YouTube está aí para tudo, para tutorial, para informação, qualquer coisa. Então as pessoas, elas não estão mais estudando, elas não estão mais se submetendo a uma informação de alguém mais experimentado. Não, elas colocam lá no YouTube, e o YouTube apresenta. E é meio que isso, Ctrl+C, Ctrl+V. O que deu certo lá? Vai dar certo aqui também. Funcionou lá, vai funcionar aqui também. Não é assim. Eu preciso saber aonde está a revelação de Deus para a minha vida. E uma vez que eu descubro, mesmo que me mandem ficar, eu vou atrás. Eu vou perseguir, entendendo que a minha perseverança agrada ao Senhor e vai atrair a bênção dEle sobre a minha vida. Mas alguém aqui concorda com isso?
Você imagina, né? Eu sempre faço essa ilustração, né? Se fosse nos dias atuais, Elias saiu de Gilgal, pegou um voo e veio para Betel, né? E aí ele desce, o avião desce no aeroporto de Betel, está Elias empurrando seu carrinho com a malinha, abre, né, a porta, né, do desembarque, e aí do lado de lá estão os discípulos de Elias que moram em Betel. Eles estão com aquela plaquinha: seja bem-vindo, Elias, nós te amamos, estamos aqui para te recepcionar. Aí sai Elias e tal, todo mundo aplaude, que não sei o que, ele com a mala, daqui a pouco a porta abre de novo, quem sai? Eliseu. O texto ele diz basicamente isso, que os profetas, os discípulos do profeta Elias, ali de Betel, olham para Eliseu e perguntam: você não está sabendo que ele vai ser arrebatado? Por que você está atrás dele? Chato. Larga o mestre, larga o profeta. E aí, a minha versão, ela é um pouco mais delicada, né? A resposta de Eliseu é: não falem mais sobre isso. Mas em outras versões, e talvez na maioria das versões, a resposta é: calem a boca. Sabe, queridos, às vezes a gente é cercado por assassinos de sonhos, pessoas que veem a nossa perseverança, não falam nada para nos ajudar, para nos levantar, mas quando a gente está quase alcançando, você acha que isso vai dar certo mesmo? E aí eu não estou pregando, sabe, que você saia daqui dando fora nas pessoas, mas tem hora que assim, você não vai dizer cala a boca, mas né? Porque às vezes te influencia, muda a tua rota. Você estava pertinho da bênção, mas veio um conselho, veio um palpite, gente metendo bedelho. E aí aquilo te desequilibra, aquilo muda o teu ânimo. Mas eu quero declarar em nome de Jesus: o que é teu, ninguém vai impedir que você alcance. Nenhum assassino de sonho vai sentar do seu lado. Sabe, queridos, porque tem sonhos, e preste atenção, só entende sonho quem sonha. Tem sonho que de fato não dá para explicar. De repente você fala assim: vou casar esse ano. Tu está namorando? Ainda não. Mas tu vai casar esse ano? Vou casar esse ano. Mas com quem? Sei lá, mas vou casar esse ano. Como é que a pessoa vai entender? A pessoa vai dizer: não, Deus não é Deus de confusão, você está misturando as coisas, eu acho que você está desequilibrada, eu acho que você tem que acalmar um pouquinho, vai conversar com o pastor, tenho certeza que ele vai te dar uma chamada e ainda me coloca no meio desse balaio, eu não estou falando nada. Mas você sonhou? Você crê que Deus pode? Então vai fundo. Acredite no agir de Deus. Mas às vezes a gente fica, sabe, diante de qualquer palavra contrária. Vou fazer faculdade. Vai mesmo? Não vou não. Vou trabalhar. Vai mesmo? Não sei. Acho que não, né? Melhor não, né? É o olhar de Mical, sabe? É um olhar intimidador. Alguém que olha para você te julgando, julgando a tua ação. Ela não sabe, ele não sabe aquilo que você de fato sente. Deus está falando com você aqui nessa noite? Então, se Deus está falando, por favor, não desista amanhã. Se amanhã lá no seu trabalho aparecer os profetas mandando você ficar quieto, não vai brigar, não vai discutir. Eu não estou ensinando isso. Também não quero ninguém chegando aqui terça-feira com o olho roxo: pastor, mandei calar a boca. Bah! Não estou falando isso. Mas por outro lado, irmão, não dá para ser tão moldável. Existem pessoas que parecem marionetes, e aí não há personalidade, não há identidade. Quantos aqui estão entendendo? Digam amém. Eu falei de Gilgal, eles chegaram em Betel, aí de Betel era para sair para Jericó. De novo o profeta diz: fique aqui. E de novo Eliseu fala: vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. E quando a gente pensa em Betel, se você abrir sua Bíblia depois, Gênesis capítulo 28, você vai ver que é a casa de Deus. Pensa no lugar bom de ficar. Foi em Betel que Deus abriu os olhos de Jacó e ele viu uma escada ligando o céu com a terra. Ele viu anjos subindo e descendo. Que lugar bom de ficar. Só que o que Deus tinha era além de Betel. Isso me faz lembrar, inclusive, o Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João sobem com Jesus.
E aí há aquele mover espiritual no alto do monte, o rosto do Senhor fica transfigurado, e representando o profético vem Elias, e representando a lei vem Moisés, e os dois são submetidos à autoridade de Jesus. Deus brada do céu para Cristo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Vocês podem até considerar Elias e Moisés, mas nada se compara ao meu filho. Só que diz a palavra do Senhor que Pedro, Tiago e João olham e dizem: vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor Jesus, uma para Elias, uma para Moisés, e vamos ficar aqui. Porque a gente se acomoda, porque é gostoso, é uma bênção. Mas e quem está lá embaixo? Não vai mais ser evangelizado? Quem está lá embaixo não vai receber a bênção também? Você acha que você aceitou a Jesus para vir à igreja e ficar aqui? Não, aqui é só, aonde o rio nasce. Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel e ele vê o rio nascendo no altar. Já pregamos aqui diversas vezes sobre isso. Nasce aqui, mas a profundidade é alcançada na medida em que o rio se afasta do altar. Águas que batem na canela, no joelho, na cintura, que cobrem o rosto. Você está aqui na igreja, está tendo acesso à fonte, mas a intimidade, você é encharcado, envolvido, na medida em que você se afasta da igreja. Lá amanhã, no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, não tem pastor, não tem banda, não tem microfone, não tem LED, não tem ar-condicionado, mas tem presença de Deus, tem palavra profética, tem revelação, tem intimidade. Você recebe aqui e aplica lá. Eu vou falar algo que pode parecer polêmico, mas eu tenho para mim que nessa transição de Betel para Jericó, Elias representa um pouco da religiosidade. A palavra fica aqui tem a ver com uma vida religiosa. E tem gente que na religiosidade anota 10. Não chega a um culto atrasado. Bota a roupa certinha na paleta que foi escolhida. Passa som, quando prega, prega direitinho. E mexe na luz, que é uma maravilha. A transmissão perfeita. Dá a paz do Senhor para todo mundo. Sorrisão de orelha a orelha quando recepciona alguém. Mas na segunda, quando ninguém vê, e eu preciso dizer para você, tem que ser homem lá, tem que ser maduro lá. Não, eu não quero ninguém aqui no ninho, não, tem que voar, tem que alcançar alturas. O ninho é confortável, mas muitas das vezes acomoda. E aí é por isso, hoje eu conversei com o irmão, sabe? Estava falando com ele, ele entrou para a igreja, aceitou a Jesus, se submeteu, né, na escola bíblica dominical, o tempo dele de estudo, e aí batizamos, e sempre ajudando, e sabe, e numa bênção, continuou na sala de novos convertidos ajudando. Pensa num rapaz abençoado, sabe, predisposto, coração gigante, aceitou a Jesus, se converteu, se batizou, mas ajudava na classe, né, fazendo a chamada, tudo direitinho, e foi permanecendo. Aí um dia eu passando por aqui, dei uma olhada, eu vi ele lá. Aí hoje eu chamei ele no gabinete, e eu não sinto que eu estou expondo ele não, porque pelo contrário, estou aqui, sabe, para elogiar a obediência, o entendimento dele. Ele estava ali por obediência, ele estava ali se entregando. Betel, está muito bom. Aceitou a Jesus, se batizou, mas permaneceu na classe preparatória para batismo, porque estava apoiando, né? A gente está hoje, né, com a irmã Vera, que é uma missionária, é uma senhora já, e às vezes no domingo ela tem essa dificuldade, aí a substituta dela, ou a professora ao lado dela, é a Leia, que é enfermeira e de vez em quando tem que dar plantão. Então ele estava ali apoiando, sabe, na falta das professoras, está tudo certo. Só que eu passei ali e era como se eu estivesse sentindo um teto estabelecido. Porque ele se batizou, mas ele continua na classe de novos convertidos, e a classe de novos convertidos é a única classe que nós temos na nossa igreja que tem um estudo paralelo.
Porque a classe preparatória para batismo de novos convertidos, ela fala sobre a base no Evangelho, sobre a nossa fé em Cristo. E ela é cíclica. As pessoas se batizam, saem, vão para outras classes, e aí chegam outras que aceitaram a Jesus, e a lição vai se repetindo. E ele está nesse looping. Ele está ali ajudando, sendo uma bênção, mas está nesse looping. Ele até participa do grupo de WhatsApp, ele até recebe as lições de uma outra classe, mas a ministração mesmo do professor, ele acaba não pegando. E o Espírito Santo ministrou o meu espírito, eu fui, mandei ele lá no meu gabinete, ele foi lá e eu disse para ele: irmão, você precisa voar, rapaz. Eu preciso te expulsar desse ninho. Vamos voar. Um professor, uma pessoa que tem didática, leciona há mais de 20 anos, eu disse para ele: vamos para o seminário, vamos estudar a palavra do Senhor, vamos fazer uso desse talento, dessa expertise que Deus já plantou e desenvolveu no teu coração, para você ser usado na obra. E ele foi me olhando, sabe? É só uma questão de organização, mas eu poderia muito bem deixar quieto. Não, vamos deixar quieto, porque está dando certo, está apoiando. Só que tem hora que Betel precisa ficar um pouco de lado, sabe? Tem hora que a religiosidade nos prende. Entenda bem, a fonte vai ser sempre Betel, a fonte vai ser sempre a casa de Deus, é daqui que flui a direção para a tua vida. Mas eu não quero você aqui segunda, terça, quarta, quinta, eu não quero você aqui todo dia, eu quero que você venha aqui, encha o balde e leve para matar a sede de pessoas que não têm acesso à igreja, mas que têm acesso a você. Para ser profeta, precisa entender esse lugar de equilíbrio. Vive o Senhor, vive a tua alma, eu não vou te deixar. Deixa eu correr para terminar. Eles chegam em Jericó. Quando eles chegam em Jericó, de novo, acontece a mesma coisa, sabe? Os discípulos que estão esperando lá, perguntam: o que você está fazendo atrás de Elias? Ele de novo manda todo mundo calar a boca. Me parece, sabe, que da segunda para a terceira mudança de cidade, Eliseu já está bem resolvido, já entendeu. É o seguinte: quem mandar qualquer coisinha, qualquer palavrinha, vier com qualquer historinha, qualquer conversa fiada, cala a boca. E não adianta, já entendi. Elias vai ficar me testando o tempo inteiro, e o tempo inteiro eu vou dizer para ele: vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Aí chega em Jericó. Aí quando você pensa em Jericó, o que vem à sua mente? Josué capítulo 6. Jericó foi a primeira cidade da terra prometida a ser conquistada pelo povo de Israel. E não é conquistada a partir de um embate, não é uma luta, igual, por exemplo, Israel viveu contra os amalequitas, ainda no deserto. Contra os amalequitas teve espada, teve escudo, teve lança, teve arma. Contra Jericó, não. E Jericó era a cidade mais fortificada. Tirando aquele lado lá da Mesopotâmia, Suméria, e tirando o Egito, que eram potências mundiais da época, Jericó era de se respeitar. O muro de Jericó era um absurdo. A gente está falando de um muro que tinha casas construídas em cima dele. A gente não está falando de um murinho assim. A gente está falando de um muro que tinham casas construídas. Eles estavam fortemente guardados. E aí, como é que eles vencem? Você conhece a história? Rodeiem a cidade. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Chega no 7º. Porque eu vou falar uma coisa, sabe? Tem hora que a estratégia de Deus é realmente para mexer com a nossa mente. Porque Deus tinha poder para soprar e derrubar a muralha de cara. Ah, quer que rodeie? Ok. Então, logo na primeira rodada, pum, cai. Mas não, primeiro dia, roda uma vez só. Tá bom. Segundo dia, uma vez só. Nada. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. E aí, eu fico imaginando, sabe, a animosidade, eu fico imaginando as palavras contrárias, eu fico imaginando o escárnio de quem estava dentro de Jericó, vendo o povo rodando. Vocês são malucos mesmo. Vocês andaram 40 anos para chegar aqui, para tentar vencer a gente rodando. Que legal. Vou morrer aí, só de rodar. 5º dia, 6º dia. Aí chega no 7º dia,
E aí, se você for trazer, né, a memória, o 7 é o número da perfeição, vamos rodar e vai resolver. Não, hoje são 7 voltas. Sabe, aquela coisa que parece até pegadinha, né? Tu está chegando perto e tal, acabou! Não, tem mais 7. Rodam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora? E agora me adorem. Deixa a trombeta ecoar. Liberem brados de júbilo e de guerra. Me adorem. Aí eu fico imaginando, sabe, um barulho de terremoto. Eu fico imaginando barulho de explosões. Bum! E eu tenho para mim, quantos aqui já viram um prédio sendo implodido? Hã? Eles cercam, né, a área toda de bombas, de dinamites e tal. Eu me lembro quando implodiram o Carandiru, né, o complexo do Carandiru, e aí encheram aquilo ali de explosivos e tal. E aí, de repente, alguém vai, aperta o botão, vem aquele negócio tudo. Eu acredito, sabe, porque às vezes a gente tem a impressão de que a muralha tombou, mas a Bíblia diz que eles entram sem precisar levantar o pé para pisar em pedra, porque virou tudo pó. Olha para o teu irmão e diga assim: nós servimos ao mesmo Deus. Então, quando a gente pensa em Jericó, a gente pensa em lugar de vitória. A gente pensa em lugar da primeira vitória. Aí o meu profeta diz para mim: fica aqui no lugar da vitória. Mas ainda não é o lugar da plenitude. Eu sei que é até bom, mas ainda não é o perfeito. E eu estou decidido a ir atrás do perfeito. Sabe, queridos, a gente é tentado o tempo inteiro a permanecer na metade, a se acomodar na metade. Tá bom. Olha para o teu irmão, mas pode ficar muito melhor. Fala para o teu irmão com cara de profeta, diga: vai ficar muito melhor. Então, em nome de Jesus, não se acomode com metade da caminhada. Não se acomode até mesmo com algumas vitórias que já foram concedidas lá atrás. Uma vez eu ouvi um rapaz me dizendo: o pior inimigo de um novo sucesso é um sucesso antigo. Você fica preso àquilo, você fica dependente daquilo, você se torna escravo daquilo. Mas eu creio que Deus está rompendo hoje nossos limites, Ele está ampliando hoje a nossa visão. Aí eles chegam no Jordão, e aí no Jordão, meu pai, tudo acontece de uma maneira muito linda, porque para eles chegarem aonde Deus tinha marcado já de arrebatar Elias, para eles chegarem no lugar exato, Elias pegou a capa, encostou na água e a água parou. Já preguei aqui, sabe, sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele nasce no alto do Monte Hermon. O Monte Hermon, ele normalmente fica com o seu topo branquinho de neve, de gelo. E aí o calor, o sol, vai fazendo com que esse topo derreta, vai entrando na rocha, vai entrando no próprio monte e vai abrindo fontes. A nascente do Rio Jordão está no Hermon. E a gente está falando aí de mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Jordão significa aquele que desce, bebedouro. Você imagina, a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, ele vem descendo, 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 descendo. Chega na metade, ele cria um grande lago, conhecido por nós como o Mar da Galileia, Lago de Genezaré. A Bíblia apresenta de muitas maneiras, apesar de ser chamado de mar, é uma lagoa. Mar esse que recebe a água do Rio Jordão e entrega. A lagoa é criada, mas ela não é fechada. Ela recebe e libera.
E aí o Rio Jordão começa a descer, 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 ou melhor, continua descendo, descendo, até desaguar no Mar Morto, que é uma outra lagoa. Só que diferente do Mar da Galileia, o Mar Morto recebe e não entrega. E é por isso que ele é morto. Já preguei sobre isso, mas fica só essa lembrança na sua mente. Lago que recebe e entrega é vivo. Lago que recebe e retém é morto. O fato é que o Mar Morto é o ponto mais baixo de toda a terra. Mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Então você vem numa queda livre aí de 2.500 metros. Pensa na velocidade dessa água. E aí, lá perto já do Mar Morto. Porque a gente está indo lá para baixo. É que Deus leva Elias para ser arrebatado. E Elias toca na água e a água para. Coisa linda. Imagine uma mão encostando. E o melhor disso tudo é que a mão ela paralisa a água sem fazer transbordar. Para, trava tudo. E aí Elias e Eliseu atravessam. Vão para o outro lado. Jordão. Diz a palavra do Senhor que então Deus leva o espírito de Elias. E eu amo esse texto, porque diz a palavra do Senhor que a capa de Elias cai. Pastor, desce o anjo Gabriel e veste Eliseu com a capa de Elias. Não. Uma trombeta toca do céu e veste Eliseu com a capa de Elias. Não. A capa de Elias cai. Eu imagino ela caindo como uma pluma, bem devagarzinho, deitando na terra. E aí, Eliseu, que não ficou em Gilgal, mas decidiu ir para Betel, que não ficou em Betel, decidiu ir para Jericó, que não ficou em Jericó, decidiu ir para o Jordão, que venceu todos os discípulos de Elias, que mandou ele parar. Agora, no Jordão, olha e vê a capa no chão. Ele e a capa. Eu fico imaginando ele perguntando, mas é só isso? Ué, quem vai colocar ali em mim? Senhor, e agora? O que eu faço? E esse é o desafio. O desafio é quando estou eu e a capa e eu. Diz a Bíblia que ele simplesmente pega a capa e veste. De repente alguém poderia dizer assim, quem mandou? Deus. Quem disse que é sua? Eu. Mas com que autoridade? Com a autoridade de alguém que não desistiu. A autoridade de alguém que sempre teve fé. A autoridade de alguém que olhou na cara, no fundo do olho de Elias e disse, eu quero porção dobrada do Espírito que atua na sua vida. A autoridade de alguém que pagou preço. A autoridade de alguém que entendeu a importância do movimento. Todo mundo ficou no ar-condicionado, paradinho, quietinho, em Gilgal, em Betel, em Jericó. Eu não. Eu fiquei andando atrás do profeta. Ele disse que eu tinha que ver ele sendo arrebatado. Eu vi ele sendo arrebatado. Eu sou a pessoa certa, no lugar certo. Essa capa tem o meu tamanho. Ele pega a capa e ele veste a capa. E aí a primeira palavra dele agora como profeta de Israel é, aonde está o Deus de Elias? Sabe, queridos, porque tem hora que é você e a capa, não tem o pastor Samuel lá. Tem hora que é você e a capa, a Nova Jerusalém não está lá. É você e a capa, não tem o teu professor de EBD. É você e a capa, você e o problema, você e a dificuldade. Nessa hora, grite pelo Deus da tua igreja, grite pelo Deus do teu pastor, grite pelo Deus da palavra. Aonde está o meu Deus? E aí diz a palavra do Senhor que cheio da unção do Espírito Santo, Eliseu toca na água do Jordão. A água tinha parado a partir do toque de Elias. Depois que eles atravessaram, a água voltou a correr. Agora não tem mais Elias,
só tem a capa. Não tem mais Elias, o profeta é Eliseu. E Eliseu faz o mesmo movimento, ele toca na água. E eu fico imaginando os discípulos pensando, vai tocar e a água não vai parar. Vai tocar e nada vai acontecer. Afinal de contas, quem ele acha que é? Agora ele acha que ele é o Elias? Não, ele é o Eliseu. Mas o Deus de Elias também é o Deus dele. Oh, eu não estou querendo que você mude quem você é. Eu quero que você entenda quem é o seu Deus. Ele vai te usar da tua maneira. Ele vai te usar dentro das tuas características, com a tua personalidade. Porque Ele não trabalha com cópia. Ele não trabalha com clone. Ele morreu na cruz do Calvário, sabendo o teu nome, conhecendo os teus sonhos, entendendo de onde você veio. E Ele decidiu investir na tua vida. Oh! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Um dia eu estava passando, aí um molequinho olhou para mim, fala, pastor. Eu falei, fala, menino. Aí ele, meu Deus, meu Deus. Eu falei, abusado. Aí eu fico pregando aqui e tem hora que eu tento evitar, mas vem, meu Deus, meu Deus. Aí já vem esse moleque de novo me encarnar. Cada um tem a sua mania, cada um tem o seu jeito. Eu grito, meu Deus, o Bira grita sei lá o quê. Você dá o seu brado. O importante é que o Deus que servimos é o mesmo. Oh! Uma vez a irmã Fania, a esposa do diácono Zé Carlos, virou para mim, hoje você estava que estava. Palavra poderosa, ela deve estar me assistindo. Aí ela olhou para mim, au! Eu falei, ei, é isso, irmã. Aí fica um querendo regular o outro. Olha para o teu irmão e diga, me deixa, eu sou livre. Agora eu quero terminar a mensagem chamando a atenção para um último detalhe. Elias, debaixo da unção do Espírito Santo, deu ordem e a água do Jordão parou. Ele e Eliseu atravessaram. A água voltou a correr. Elias foi arrebatado. A capa desceu. Eliseu vestiu. Debaixo da unção do Espírito Santo, Eliseu deu ordem. A água parou. Eliseu atravessou. A água voltou a correr e Eliseu partiu. Sabe por quê? Porque o movimento só vai parar quando Jesus voltar. Nem quando ele alcançou a plenitude ele parou. Pelo contrário, ele entendeu, agora é que está começando. E aí, se você pegar capítulo 3, capítulo 4, irmão, é uma pancada em cima da outra. Pancada em cima da outra. 42 adolescentes, careca, te amaldiçoou. Saíram 2 ursas, mataram eles. Estão ligados, né? Lá vai o calvo, lá vai o careca. Não sei o que lá. Veio logo 2 ursas e engoliu. Jericó. As águas estão amargas, me dá sal. Vum, bum, estão boas. Aí vem lá da Síria, general Naamã. Eu estou leproso, vai mergulhar lá no Rio Jordão. Que mergulhar? Vai mergulhar. Ele nem vem aqui na porta me receber, é isso mesmo, não vou mesmo não. Vai lá mergulhar. Mergulhou. E aí? Curou? Então beleza, mete pé. Aí daqui a pouco vem a sunamita. 1 ano você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Um milagre atrás da outra. A outra, meu Deus, está acabando o azeite, eu não tenho mais nada que não sei. Pega a vasilha, vai juntando e vai botando azeite, vai multiplicando. É uma pancada atrás da outra. Olha para o teu irmão e diga, só está no início.
É uma caminhada para alcançar a capa. Uma vez que você alcança a capa, se prepara, porque agora começa o trabalho. Agora começa o movimento. É igual seminarista. A seminarista chega aqui no dia da formatura. Eu venci. A parte fácil é que passou. Agora se prepara que vem a pancada. E eu vou falar uma coisa para você. Não existe nada melhor do que servir a Deus. Não existe nada melhor do que se entregar a esse movimento profético, movimento de milagre. Fica de pé, segura na mão do seu irmão, diga para ele assim: segunda, diga terça, quarta, quinta, sexta, sábado, milagre todo dia. Diga para o teu irmão, na hora do culto tem milagre. Fora da hora do culto tem milagre também. De manhã, de tarde, de noite. Sacode teu irmão, diga: se prepare para viver uma vida de milagre. Por onde você passar, o Deus de milagre estará com você. Oh, meu Deus. Eu quero orar. Quero orar com você. Está precisando desse renovo espiritual. Quero orar por você e com você. Está precisando mergulhar nessas águas. Se entregar mais, ser mais inteiro. A mensagem de hoje, ela se aplica, sobretudo, na nossa vida ministerial. Mas ela tem muito a ver também com vida profissional. Pessoas que oscilam. A Bíblia diz que o homem de espírito dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Pessoas sem personalidade. Pessoas que não sabem o que querem. E aí estão sendo intimidadas. E as coisas estão paralisando o tempo inteiro. Eu não quero te privar do altar. Se você quiser sair do seu lugar, pode vir aqui à frente. Você que está precisando de um ânimo novo. Pastor, ministerialmente falando, eu estou oscilando. Preciso estar mais firme. Pastor, profissionalmente falando, eu estou oscilando. Eu tenho que estar mais firme. Mas entenda bem, a tua saída do seu lugar para cá tem que ser com decisão. Não tem que ser assim, vou de novo lá. Não, eu vou pela última vez. Eu vou para vestir uma capa que tem o meu tamanho. Eu conheço pessoas que já começaram faculdades e trancaram faculdades 3, 4, 5 vezes. Pessoas que não se formam, pessoas que não chegam no final, que não concluem. Pastor, mas é o meu jeito. Tenho certeza que não é o que Deus tem para a sua vida. Uma vez me perguntaram: pastor, qual é o segredo para o senhor falar sobre algum desafio, sobre algum sonho, e o povo engajar, e ajudar, e trabalhar, e ofertar? Eu disse: o segredo principal é ouvir Deus, porque para o povo engajar, só se for debaixo de uma palavra profética. Agora tem um outro segredo aí. Deus falou, você disse que vai fazer? Faça. Faça. Porque se Deus falou, você fala que vai fazer e não faz, a segunda vez, ninguém acredita. Ninguém engaja. É muito ruim, sabe? Quando as pessoas oscilam. Eu sempre aproveitei oportunidades. Sempre. Sempre. Depois a gente discute. Depois a gente resolve se não ficou tão bom, mas eu não pedi, a oportunidade apareceu. Eu vou. E eu vou dar meu melhor. Essa semana saiu um podcast da pastora Léa Mendonça. A gente deu uma entrevista para ela e a gente estava falando um pouquinho do nosso começo. Você imagina, a nossa igreja era ali no templo antigo, uma igreja pequena. De vez em quando a gente chamava um cantor para vir ministrar aqui na igreja. Me lembro da Aldacélia vindo aqui, aí ela chegava, usava violão e tal, e ela dava o tom e meio que olhava para a gente se virava para seguir ela.
Pastor Vitorino Silva vinha aqui, às vezes ele tocava com playback, às vezes ele dizia, dá um lá menor, dá isso, dá aquilo. Aí o tecladista dava e a gente seguia. Eu me lembro de uma vez que o Vitorino, ele esteve aqui, ministrou num domingo, e aí foi muito bom, e aí ele virou e me chamou e disse assim, tem, olha, 3 agendas para essa semana, eu queria que vocês tocassem comigo. Tu consegue imaginar eu tocando bateria para o Vitorino? A gente foi lá na Batista do Grotão, cara. Lembro como se fosse hoje, pastor. Deus resolve e eu lá amarradão, caraca, tô tocando com o pastor Vitorino Silva. Se hoje a gente tem um ministério de música, tem muito a ver com isso. Kleber Lucas veio aqui, viu a gente cantando, disse, vocês podiam fazer vocal para mim? Um monte de garoto, vamos embora. Eu não pedi, mas me deram oportunidade. E eu fui entrando, irmão. Eu fui entrando. Eu entrei, Denise entrou, o pastor Anderson entrou, e a turma toda que servia aqui foi entrando. E Deus vai honrando, vai capacitando. Sabe por que tem pessoas que não rompem? Eu falei hoje pela manhã sobre burocracia. Existem pessoas que são burocráticas no movimento. Elas não rompem se não tiver garantia. Não, se não tiver tudo arrumadinho, se não tiver tudo certo, elas não fazem. E eu quero que você entenda, em alguns momentos vai estar tudo certinho, tudo redondinho, mas vão ter momentos que você vai ter que meter o pé na porta. Você vai ter que romper. Grita pelo Deus da tua igreja. Grita pelo Deus da tua palavra, da palavra de Deus. Grita pelo teu Deus. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer comigo aquilo que eu vejo o Senhor fazendo com outras pessoas. Você está entendendo isso? Diga amém. Ministra alguma coisa aí. Vamos romper. Eu já disse isso, não me deixa sozinho não. Acabou a mensagem, eu preciso que vocês estejam comigo. Mas não é devagar não, é já chegar, já ir. Aliás, eu vou orar depois, no final do culto, eu quero orar por vocês. Para Deus dar uma graça. Rompedores na adoração. Rompedores no profético. Alguém que tem um canal aberto com o céu e que libera. Quantos aqui vieram para receber? Digam amém. O rio nasce no altar, depende de nós, essa fluidez também. Eles vão estar ministrando, mas tem mais gente. Porque, me perdoe o peso do que eu vou falar, mas às vezes a gente procrastina, a gente é tão burocrático que até para sair do lugar e vir receber a bênção, a gente fica pensando, será que é comigo mesmo? Será que é hoje mesmo? Ah não, é melhor eu deixar para amanhã. Jesus quer salvar a tua vida, Jesus quer salvar a tua casa, Jesus quer mudar a história da tua família, Jesus quer te prosperar, Jesus quer abrir portas tremendas hoje, Jesus quer te levantar nessa nação. Eu creio que Deus pode fazer você conhecido, eu creio que eu posso ouvir amanhã, depois de amanhã, pessoas falando a teu respeito. Fulano passou, pregou e milhares de pessoas se renderam. Beltrano passou, orou e milhares de pessoas foram curadas. Fulano começou a tocar, a cantar e houve um quebrantamento. Deus batizou com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque é o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de Moisés, de Josué, Deus de Elias, Deus de Eliseu, de Isaías, Ezequiel, Jeremias, Deus de Paulo, Deus de Pedro. É o meu Deus, é o teu Deus. Oh! Isso, sai do seu lugar e venha. Oh, ricalababachuri, andalababachuri, alabá.